Graça e paz para todos os eleitos. Melhor noite para todos. Deus continue abençoando a todos com todas as bênçãos. Em nome do Cristo ressuscitado nesta noite. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo essa live uma vez mais para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação espiritual. E desde já eu desejo a todos boas-vindas, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Nós estamos aqui reunidos ao nome do Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Meus amados e queridos irmãos, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um abraço e a graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar um abraço e graça e paz para todos os irmãos aqui no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. A Igreja Sem Placas, sem CNPJ, sem paredes. A Igreja única e viva, a Igreja do Cristo ressuscitado, que somos nós. Eu sou a Igreja, você é a Igreja, nós somos a Igreja. Então, compartilhe essa live. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam impactados por essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma breve confissão, uma breve oração, antes de nós entrarmos na palavra. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu eterno nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Ó Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente. A onisciência é um dos teus atributos. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por julgar, por olhar, por pensamento. Pai, me perdoe em nome de Cristo ressuscitado. Eu te peço, ó Pai, me use uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Pai, empurra um pouco mais essa espada do Espírito na vida dos ouvintes que vão ouvir essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça. Pai dos Espíritos, eu te agradeço porque o Senhor concede a nós mortais na carne fazer uso de mais uma porção do Evangelho, de mais uma porção da tua palavra. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. E eu já declaro a melhor noite das nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Pai dos Espíritos, obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço meio-dia, obrigado pelo café da noite, obrigado por tudo, Paizinho. O Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Pai dos Espíritos. E eu te peço, me use, pois eu vou usar a tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, é hora de descoisar as coisas que estão coisadas. É hora de nós, com o Evangelho da Graça, descoisar as coisas que estão coisadas. Seja bem-vinda à nossa live, irmã Tatiana de Miranda Santana. Deus continue te abençoando, eleita, abençoada, desde antes da fundação do mundo, com toda a sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus é contigo, seja bem-vindo à nossa live. Se puder,
compartilhe essa live aí para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, eu vou ler no livro histórico de Mateus, capítulo de número 18, e o versículo de número 7. Livro histórico de Mateus, capítulo 18, versículo 7 e diante, que diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem porque um escândalo vem. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Meus amados irmãos, essa palavra que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, o Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás, O Jesus de mais de 2000 anos atrás, essa palavra que Jesus de Nazaré usou nos dias de sua carne foi uma força de expressão. Foi uma linguagem figurativa. Foi uma força de expressão, foi um efinismo. O que é um efinismo? Efinismo é uma força de expressão. Efinismo é uma figura de linguagem, uma força de expressão. Então, essa palavra que Jesus de Nazaré disse foi uma força de expressão. Foi uma figura de linguagem, pois os judeus de origem judaica, eles falavam por figura de linguagens, e eles conheciam muito bem figura de linguagens. A mesma coisa, o livro de Apocalipse foi escrito em figuras de linguagem. Então, para você compreender essa fala aqui de Jesus de Nazaré, é necessário você entender figura de linguagem. É necessário você entender o que é uma força de expressão. Jesus de Nazaré, ele ensinando, ele pregando, ele disse assim no livro histórico de Mateus, capítulo 18, versículo de número 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. O que Jesus de Nazaré estava dizendo aqui foi o seguinte, que era melhor para o cidadão viver com um olho só, do que tendo os dois olhos perfeitos, ser lançado no fogo do inferno. Mas que fogo do inferno é esse? Ora, a palavra inferno no hebraico recebe o nome de Sheol, que significa mundo dos mortos, sepultura, cemitério. Então, a palavra inferno no hebraico recebe o nome de Sheol, que quer dizer sepultura, mundo dos mortos ou regiões
inferiores ou regiões baixas. Em Efésios capítulo 4, a saber, o versículo 9, eu vou ler para você. O apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, pregador dos gentios, pregador do evangelho da graça, ele disse assim em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 9. Efésios capítulo 4, versículo 9 diz assim: Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Só que Paulo disse no versículo 9 assim: Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, às partes inferiores da terra. Então Paulo estará falando aqui sobre Jesus de Nazaré. Que quando Jesus de Nazaré morreu, quando ele ressuscitou agora em espírito, né? Quando ele ressuscitou, ele foi em espírito nas regiões inferiores, baixas da terra, pregar aos espíritos que estavam presos na morte adema antes da cruz. Por quê? Porque as pessoas que morriam debaixo da lei de Moisés, do ministério de morte e condenação, eles morriam e os seus espíritos ficavam retidos na sepultura, ficavam retidos no inferno, no Sheol. Então, quando Paulo disse em Efésios 4, versículo 9, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Essa expressão, as partes mais baixas da terra, ou as partes inferiores da terra, é na sepultura. Porque antes da cruz, os espíritos das pessoas ficavam retidos, ficavam presos na sepultura, na morte por uma morte adema. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele foi às partes inferiores da terra, ele foi na sepultura e pregou para os espíritos que estavam presos na sepultura antes da cruz. Porque antes da cruz, os espíritos ficavam presos nas sepulturas. E Cristo foi lá, pregou para eles e depois voltou para o céu, para cumprir todas as coisas. Então, inferno, meu amado, quer dizer sepultura. E para o inferno, todos os crentes vão. Todos os crentes, católicos, espíritas, macumbeiros, evangélicos, todos vão para o inferno. Porque a palavra inferno quer dizer sepultura. E todo mundo vai para a sepultura. Então, não existe inferno como lugar de castigo espiritual. Não existe inferno como lugar de fogo em que a pessoa vai queimar eternamente e a pessoa vai gritar lá e dizer me tira daqui, como a religião inventou. Porque a palavra inferno quer dizer Sheol no hebraico, que quer dizer sepultura. Existe também outra palavra para inferno no grego. E essa palavra recebe o nome de Geena. E o que é Geena? Geena, meu amado, era um vale dos filhos de Inom. Geena era o vale de Inom. E nesse lugar, por nome Geena, nesse vale, foi levantado um altar em honradez
a Moloque. O nome Moloque no grego quer dizer moleste, que significa o deus do sacrifício infantil. Então Moloque, nesse vale por nome Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, ele fazia sacrifícios infantil. As pessoas sacrificavam criança em honradez a Moloque. E nesse lugar também, por nome Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, pois a palavra Geena, ela também é uma palavra que quer dizer sepultura. Então, tanto Sheol quer dizer sepultura, como Geena também quer dizer sepultura, lugar dos mortos, mundos dos mortos, pois Geena era o vale dos filhos de Inom, aonde se fazia sacrifício de crianças ao deus Moloque, o deus do sacrifício infantil. Meu amado, a palavra Geena também do hebraico recebe o nome de Ginom. Por que Ginom? Porque Geena era o lugar que se fazia sacrifício infantil ao deus Moloque, o deus pagão Moloque. Seja bem-vinda à nossa live, irmã Nice Coutinho. Melhor noite para a irmã. Deus é contigo, Deus continue te abençoando. Tamo junto, se puder compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça. Ela escreveu para mim aí, graça e paz, irmão. Amém, eleita. Graça e paz para a irmã. Deus é contigo, Deus é conosco. Ele habita em nosso espírito. Glória a Deus. Então, eleitos abençoados, a palavra Geena, transliterada do hebraico, ou transliterada para o hebraico, quer dizer Ginom. O que é Ginom? Por quê? Porque esse vale, por nome Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, mais tarde, o rei Josias mandou acabar com sacrifício infantil de criança ao deus pagão Moloque, mandou tirar o altar ao deus Moloque e transformou o vale de Geena, conhecido como Vale dos Filhos de Inom, ou Vale de Inom, em um lixão. Ele transformou em um lixão. Por quê? Ele transformou em um lixão porque os corpos dos criminosos que eram mortos lá em Jerusalém eram lançados nesse lixão que outrora recebia o nome de Vale dos Filhos de Inom, ou Geena, eram lançados nesse lixão para ser incinerados. Então, os criminosos ladrões lá em Jerusalém, eles eram apedrejados. E como eles eram apedrejados, muitos não morria apedrejado, ainda estava com vida, ainda estava vivo. As pessoas pegavam eles e lançavam nesse lugar por nome lixão. E quem mandou construir no Vale de Inom esse lixão foi o rei Josias. Porque ali nesse lixão eram lançados os corpos dos criminosos, das pessoas. Os criminosos lá em Jerusalém eram mortos apedrejados, mas como muitos deles não morriam apedrejados, ainda estavam vivos, eram lançados nesse lugar, nesse lixão, para seus corpos serem incinerados. E as pessoas nesse lixão eram incineradas. As pessoas eram incineradas nesse lixão, nesse local. E nesse local, por nome lixão, que recebe o nome de Ginom no hebraico, que era um lixão, que quem mandou construir um lixão ali foi o rei Josias. Nesse lugar era lançado um gás metano.
era lançado ali um gás metano, e uma vez que era lançado um gás metano, produzia o quê? Produzia o quê? Produzia um fogo. E esse fogo queimava, e queimava muito. E as pessoas que eram mortas eram lançadas ali para os seus corpos serem incinerados. Porque nesse lugar, nesse lixão, era lançado um gás metano, e também era lançado ali enxofre. E o que acontecia? O corpo da pessoa queimava ali. O corpo da pessoa queimava ali, os corpos das pessoas, dos criminosos, eram lançados ali e eram incinerados. E ali era lançado enxofre, era lançado também um gás metano, e aquele fogo nunca se apagava. Queimava. E queimava muito. Então, quando Jesus de Nazaré usou aqui o eufemismo, uma força de expressão, dizendo, no livro histórico de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 9, Jesus estava dizendo o seguinte, que é melhor a pessoa estar vivo, tendo um olho só, do que a pessoa ser lançada no fogo do inferno, e a palavra inferno quer dizer sepultura, em outras palavras, ou a pessoa ser lançado naquele lixão com os dois olhos e queimar eternamente. Porque pelo gás metano que era lançado ali, pela quantidade de enxofre que era lançado ali, para os judeus, dava a ideia que aquele fogo nunca ia se apagar. E os judeus, como falavam por figura de linguagem, quando usa a expressão fogo eterno, é porque para eles aquele fogo nunca ia se apagar. Então Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 18, versículo de número 9 assim: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Mas aquele fogo do inferno ali que Jesus de Nazaré estava se referindo, seja bem-vindo à minha live, irmã Araci Manu. Graça e paz, Deus é contigo, Deus é conosco. Para quem não conhece, a irmã Araci Manu é a minha sogra, e Deus continue te abençoando, Deus multiplique tuas forças, tua saúde, Deus te dê muitos anos de vida, alegria, felicidade, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Graça e paz, melhor noite para a tua vida. Eu já declaro essa sendo uma das melhores noites da tua vida. Graça e paz. Então, quando Jesus disse do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, essa expressão fogo do inferno aqui, ele estava se referindo ao lixão. Porque nesse lugar onde foi construído o lixão, as pessoas lançavam ali enxofre, um gás metano, que produzia fogo. E para os judeus, aquele fogo nunca ia se apagar. Então, quando a Bíblia fala assim sobre fogo eterno, a expressão fogo eterno é uma figura de linguagem, é um eufemismo, é uma força de expressão. Porque para os judeus, aquele fogo parecia que nunca ia se apagar. Olha o que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 41. Livro histórico de Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, amados, essa palavra aqui, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, a expressão fogo eterno era uma figura de linguagem entre os judeus, era uma linguagem judaica.
Não quer dizer que o fogo seria eterno, para sempre, eternamente. É porque, pela quantidade de enxofre, pelo gás metano que se lançava naquele lixão, dava a ideia, parecia que aquele fogo nunca ia se apagar. E aí o que acontece? A palavra diabo, no latim, recebe o nome de diabolos, que significa acusador, inibidor, evitador, opositor, aquele que é contra, aquele que se opõe. Tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que é contra, é um diabo. Tudo aquilo que se opõe ao evangelho da graça é um satanás. Tudo aquilo que se opõe no teu caminho é um diabo. Sabemos, em graça, que o diabo, como ser espiritual, ele não existe. Ele nunca existiu. Existem criaturas como o diabo. Tem inveja de você, quer destruir teu casamento, quer ver tua morte, deseja teu mal, coloca olho grosso nas tuas coisas, tem inveja de você, deseja o mal ao próximo. Existem criaturas como o diabo, mas o diabo, como ser espiritual, ele nunca existiu. Então, quando a Bíblia diz em Mateus 25:41, então dirá os que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diabo nós sabemos que quer dizer opositor. A palavra diabo no grego recebe o nome de diabolos, que é o mesmo significado, opositor, aquele que se opõe, aquele que é contra. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Anjo aqui são seus mensageiros. Anjos é mensageiros. Então, o que está se referindo aqui em Mateus 25:41? Aqui está falando do juízo que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Deus usou a espada do general romano Tito II, quando ele devastou, massacrou, sitiou Jerusalém, e ele invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém com seu exército romano, com os soldados romanos. O que ocorreu? O que ocorreu foi o seguinte: os opositores, Jesus de Nazaré, o filho do homem, ele, como filho do homem, veio sobre as nuvens, e a expressão sobre as nuvens quer dizer, ele veio com juízo, com julgamento, ele veio como juízo, julgou Israel, julgou os judeus, separou, jogou bode para a esquerda, ovelhas para a direita, né? Jogou joio para a esquerda e trigo para a direita, julgou todas as coisas, e os diabos, que eram os opositores, foram lançados no fogo. E que fogo foi? O juízo que veio lá em Jerusalém. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, o general romano Tito II tacou fogo dentro do templo de Jerusalém, tocou fogo no templo de Jerusalém, e os adversários, os diabolos, os opositores, foram lançados naquele fogo. Foram lançados naquele fogo quando Cristo veio sobre as nuvens com juízo e julgou Jerusalém, julgou Israel. Então, os opositores e todos os seus mensageiros. Porque diabo é tudo aquilo que se opõe. Então, amados, essa passagem aqui, para o fogo eterno, era uma figura de linguagem. Mas quando você conversa com um religioso, com um evangélico, com um crente, ele fala, tá vendo? O inferno existe. E por que o inferno existe? Ele fala porque no livro de Mateus 25:41, né? Livro histórico de Mateus 25:41 está escrito: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí eles futurizam essa passagem, aplica na vida dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, e dizem, tá vendo? Naquele grande dia, no dia do juízo, Deus vai separar os bodes para a esquerda, e Deus vai lançar as ovelhas para a direita, e Deus vai dizer para as ovelhas que estão à direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino a qual vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
e aqueles que estão à esquerda irão para o inferno, vão passar pelo juízo e irão para o inferno junto com o diabo e seus anjos. Mas essa passagem aqui estava se referindo ao juízo de Deus que aconteceu em 70 DC, quando Jesus de Nazaré, na manifestação como Filho do Homem, ele veio sobre as nuvens, ele veio com juízo, julgou Israel e os opositores foram lançados no fogo lá no templo de Jerusalém. Aqui se refere ao juízo de Deus em 70 depois de Cristo. Então, abençoados, não existe inferno como lugar de castigo eterno. Não existe inferno como lugar de castigo. Pois no Antigo Pacto, no Velho Testamento, a palavra Sheol, que é uma palavra hebraica, não se refere a um lugar de castigo eterno. Não se refere a um lugar de castigo espiritual. Como os intitulados pastores, bispos, pastoras e apóstolos pregam dentro dos templos religiosos. Eles usam essa palavra aqui, Sheol, que é uma palavra hebraica, e dizem, Sheol quer dizer inferno. Você que não congrega, vai para o inferno. Você que não dá 10% do teu salário para Deus, você vai para o inferno. E isso não tem base bíblica revelada com base no que está escrito no Evangelho. Isso não tem base bíblica. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, João, na ilha de Pátimo, que era uma ilha rochosa, ele foi lançado lá na ilha de Pátimo por Nero. João, ele aqui estava falando acerca de Jesus, o ressuscitado, acerca do Cristo. Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno? O Cristo ressuscitado. Mas que inferno é esse que está se referindo? Sepultura. Mundo dos mortos. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Nilton César, graça e paz. Deus continue te abençoando, melhor noite. Deus é contigo, Deus é conosco, graça e paz. Quem tem a chave da morte e do inferno é o Cristo ressuscitado. Só que ele tem a chave da morte, quer dizer que ele tem um poder sobre a vida. A pessoa só morre quando ele permite, né? Quando ele quer, e tudo já está escrito no livro dele, né? Quando eu falo livro, não estou me referindo a livro fisicamente, é uma figura de linguagem, é um eufemismo, é uma força de expressão. Eu estou querendo dizer que tudo já está escrito por ele. Então o que acontece? Tudo já está escrito, ele que tem poder sobre a morte. Cristo ressuscitado sabe o dia que você vai morrer. Cristo ressuscitado sabe o dia que teu pai vai morrer, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Mas a palavra inferno no hebraico quer dizer Sheol, que significa sepultura. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu morri, mas agora estou vivo para todo sempre, eternamente, e eu tenho poder sobre a morte, eu tenho a chave da morte e da sepultura. Eu tenho a chave da morte e da sepultura, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Então, eleitos, Deus não criou um lugar de fogo para queimar pessoas. Nunca foi da vontade de Deus queimar ninguém. Deus nunca criou
um lugar de fogo para queimar alguém. Jeremias capítulo 7, versículo 29, 30 e 31. Eu vou ler para você e o versículo 32. Quem gosta que as pessoas se queimem nesse lugar, nesse suposto inferno criado por Roma, são os evangélicos. Qualquer coisa para um evangélico, você vai para o inferno. Você vai queimar no mármore do inferno. Porque eles têm prazer em olhar para uma pessoa e dizer que a pessoa vai queimar no mármore do inferno. Você vai para o inferno. Mas, alô, abençoado, eu tenho uma notícia fresquinha para te dar. Todos nós iremos para o inferno. Você vai para o além, meu irmão. Querendo ou não, nós vamos para o além. Todo mundo vai para o inferno, porque inferno quer dizer sepultura. Rico, pobre, negros, brancos, todos irão para o inferno, para a sepultura. Então, Jeremias capítulo 7, livro do profeta Jeremias no Antigo Pacto, no Antigo Concerto. Há uma palavra aqui maravilhosa, e eu vou mostrar para vocês biblicamente que nunca foi da vontade de Deus e nunca subiu ao coração de Deus queimar pessoas, e nunca foi da vontade de Deus queimar ninguém. Jeremias capítulo 7, versículo 29, há uma palavra aqui maravilhosa. Jeremias 7, versículo 29, diz assim: corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. A casa que se chama pelo meu nome aqui era o templo de Jerusalém. Versículo 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Vale do filho de Inom era lá no Geena, aonde se levantaram um altar para fazer sacrifício infantil de criança ao deus pagão Moloque, o deus do sacrifício infantil. Então, amados, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Jeremias 7, 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então Deus disse que aquilo que eles fizeram lá no vale de Inom, lá no Geena, levantar um altar para queimar seus filhos e suas filhas em honra a Deus, ao Deus Moloque, o Deus do sacrifício infantil. Deus disse que ele nunca ordenou e nunca subiu ao seu coração que os pais queimassem seus filhos e suas filhas no altar em honradez ao Deus Moloque, porque Deus nunca quis queimar ninguém. Essa não é a vontade do Pai dos Espíritos, essa não é a vontade do Criador, essa é a vontade da religião. A religião que enganou todo mundo dizendo você vai para o inferno se não dá 10% do teu salário para Deus. A religião que disse você vai para o inferno se você cortar o cabelo, se você pintar a unha, se você usar um short, se você usar uma bermuda, se você não congregar, se você não obedecer o intitulado pastor, você vai para o inferno. Mas a Bíblia diz em Jeremias 7,31 que nunca Deus ordenou que os filhos de Israel queimassem seus filhos e suas filhas lá no vale de Inom, em honradez ao Deus Moloque, e nunca subiu ao coração de Deus. Abençoados, nunca subiu ao coração de Deus queimar ninguém. Então, inferno quer dizer sepultura. Quem criou o inferno como castigo eterno, como castigo espiritual, foi a religião católica, foi Roma. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica, os intitulados pastores, aproveitou, gostou da ideia
e começou a propagar essa mensagem mentirosa, essa falácia, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos. Por quê? Porque 99% dos religiosos que frequentam templo de pedra religioso, especialmente os evangélicos, estão dentro dos templos religiosos não é por amor a Jesus, não. Não é por amor ao Pai, não. 99% dos evangélicos que estão dentro dos templos religiosos estão lá dentro com medo de ir para o inferno. Graça e paz, irmão Alex Sampaio, ministro de uma nova aliança. Deus é contigo, Deus é conosco. Melhor noite para o Senhor e para toda a tua família. Estamos juntos aí pregando esse poderoso evangelho da graça de Deus. O irmão Alex Sampaio também sempre faz live aqui no Facebook, sempre está pregando o evangelho aí. Ele tem até um programa aí que ele sempre faz, eu esqueci o nome agora do programa do abençoado, mas é uma bênção, ele prega também esse poderoso evangelho da graça de Deus. Estamos todos aqui no mesmo espírito, né? Estamos no mesmo espírito pregando essa mensagem poderosa e libertadora do evangelho da graça de Deus. Então, irmão Alex Sampaio, 99% dos evangélicos frequentam e estão dentro dos templos religiosos, não é por amor a Jesus, não. Não é por amor a Jesus. É com medo, com pânico de irem para o inferno. Para o inferno como lugar de fogo, aonde as pessoas vão queimar eternamente. Então, o que mantém muitos evangélicos dentro dos templos religiosos é esse medo de ir para esse lugar, para o inferno. O irmão Alex Sampaio escreveu aí para mim, programa Descalumado, toda sexta-feira. Aí, abençoado, participe do programa do abençoado aí, toda sexta-feira ele faz um programa aí abençoado e traz uma pérola gostosa da graça de Deus. O nome do programa do abençoado é Programa Descalumado, toda sexta-feira. Participe aí com o abençoado, participe aí. E também o irmão Alex Sampaio também é muito usado na mão de Deus e prega também esse mesmo evangelho que nós pregamos, da graça de Deus, esse evangelho transformador de vidas. Então, é o que mantém os evangélicos dentro dos templos religiosos. É o medo de irem para o inferno. Mas inferno, abençoado, é sepultura. E querendo você ou não, todos nós, um dia, iremos para a sepultura. Todos nós iremos para a sepultura. Brancos, negros, ricos e pobres, todos iremos. Quando nós acabarmos os nossos dias aqui na terra, iremos para a sepultura. A única coisa que vai voltar para Deus, para o Pai dos Espíritos, é o nosso espírito. É o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7. E o pó volta para a terra para ser como era antes, e o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. E aí os religiosos dizem, mas a alma vai para onde? A palavra alma no grego recebe o nome de psique, que vem de psicologia. O que é a alma? A alma é a fome, a alma é a sede, a alma é os pensamentos, é a lembrança. Você só vai lembrar amanhã dessa mensagem que eu estou pregando aqui por conta da tua alma, por causa da tua alma. Então, alma é o sentimento, você chora por causa da tua alma, você tem alma. Alma são as emoções. Então, o que faz a pessoa lembrar de um dia após o outro é a alma. Só que a Bíblia diz que para a sepultura, para onde tu vai, a tua mente fica entregue ao esquecimento. E o que é a alma? A alma é o intelecto, é a mente. Quando o homem morre e o corpo volta para o pó, o intelecto, a mente, morre junto com o corpo, que é a alma. E a única coisa que vai voltar para o Pai dos Espíritos
é o nosso espírito. E esse espírito vai voltar para o Pai em um corpo glorificado. É isso que vai acontecer. Então, essa expressão, apartai-vos de mim para o fogo eterno, era uma figura de linguagem, era uma força de expressão. Porque aquele fogo naquele lixão lá, aonde o rei Josias mandou construir o lixão, lá no Vale dos Filhos de Inom, lá no Vale de Inom, aquele lixão, aquele fogo para os judeus parecia que nunca ia se apagar. Então os judeus, como falava por figura de linguagem, Jesus de Nazaré, como o judeu também conhecia figura de linguagem, ele usou a expressão apartai-vos de mim para o fogo eterno. É que aquele fogo parecia que ia queimar eternamente e nunca ia se apagar. Então Jesus disse para a pessoa o seguinte: é melhor você estar na sua aí, viver a sua vida tranquilo, só com olho, do que você tendo os seus 2 olhos e ser lançado nesse lixão, nesse fogo que parece que nunca vai se apagar. Foi isso que Jesus de Nazaré quis dizer no livro histórico de Mateus, capítulo 18, versículo de número 9. E aí os intitulados pastores dizem: se você não obedecer o seu intitulado pastor, se você não obedecer a mim, se você não me obedecer, você vai para o inferno. Porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Se você não congregar, você vai para o inferno. Como que eles fossem detentores da verdade e como que eles fossem o dono do inferno, para eles lançar nesse suposto inferno quem eles querem. Como que o inferno fosse deles, para eles lançar quem ele quer lá. Mas a palavra inferno quer dizer sepultura. E quem tem a chave da morte do inferno é o Cristo ressuscitado. Ele tem poder sobre a morte, a chave da morte, e também ele tem a chave da sepultura, que é o inferno. Olha o que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número... O irmão Alex Sampaio escreveu aí: falei um pouco desse assunto na sexta-feira. Os cães golosos me odeiam ferrenhamente. Sou chamado de herege. Essa é uma das armas dos pastores desse sistema religioso fedido. É verdade mesmo, e é fedido mesmo, meu irmão, porque é um sistema corrupto, né? Eles escravizam as vidas, prendem as pessoas com o inferno, com Deus vai soltar a mão, com maldição, eles jogam maldição sobre as pessoas e eles não suportam a palavra da graça. Eles não suportam, irmão Alex Sampaio, a palavra da verdade. E ele nos chama de falso profeta. Ele nos chama de herege. E nos chama de falso profeta. Mas quando Jesus disse para os judeus, Jesus mostrou as características dos falsos profetas. Jesus disse no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 24, que os falsos profetas iam apresentar o quê? Milagres, prodígios e maravilha. E se possível fosse, ia fazer até fogo descer do céu. Então, falsos profetas não mostram a Bíblia. Falsos profetas não lê o que está escrito e revelado no Evangelho. Falso profeta apresenta o quê? Se você não dá o dízimo, o devorador vai na tua casa. Se você dá o dízimo, Deus vai te dar 100 vezes mais. Se você não dá o dízimo, você está debaixo de maldição. Venha para a igreja, porque aqui paralítico anda, morto ressuscita. Esses são os falsos profetas. Eles não apresentam a Bíblia, Evangelho. Amém, irmão Alex Sampaio? Obrigado, tamo junto aí. Graça e paz. Eles não apresentam o Evangelho. Eles não pregam o Evangelho. Eles pregam a palavra, que é diferente do Evangelho. Eles pregam a lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Evangelho que prega são o povo da graça de Deus.
Mas no sistema religioso não existe evangelho. Não há verdade. É verdade. Eles usam a lei de Moisés. Eles não pregam evangelho. Então o que acontece? Eles apresentam cura, milagres, poderes, prodígio. E ainda dizem para o povo, Jesus levantou um paralítico aqui. Só que tudo isso é para fazer marketing das suas empresas religiosas. Tudo isso é para fazer propaganda, marketing das suas empresas religiosas, que eles chamam erradamente de igreja, porque a igreja não é um templo. A igreja são vidas transformadas, batizadas, regeneradas, justificadas, feito nova criatura, abençoadas, salva para sempre. Tudo isso através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o que acontece? Eles apresentam cura. Eles dizem que paralítico anda lá dentro do templo, que morto ressuscita. E aí tem até uns que dizem assim, ó, Deus também aqui está dando até dente de ouro. Que eu já vi umas intituladas missionárias, uns pregadores itinerantes pregar e dizer, eu tenho um dom aqui da cura e do sobrenatural. Papai vai dar dente de ouro para as pessoas aqui hoje. E quando terminou aquela reunião, aquele culto, ninguém saiu com dente de ouro. São falsos profetas, que Jesus disse em Mateus 24. Ele falou para a sua geração, para a sua época, mas também nessa geração tem muitos falsos profetas. E eles estão aí em cada esquina, pregando a lei de Moisés, cobrando 10%, e com a lei de Moisés escravizando e enganando os incautos, que não conhecem o evangelho e também não conhecem a Bíblia. E esses camaradas dizem que paralítico, que morto ressuscita dentro dos seus templos religiosos. Mas aí veio o coronavírus. Alguém aí ficou sabendo que os intitulados pastores foram nos hospitais e fez uma sessão de cura de coronavírus sobre alguém? Alguém aí viu falar que os intitulados pastores, eles foram aí curando as pessoas de Covid-19? Graça e paz, irmã Vanilda Lima. Deus continue te abençoando. Seja bem-vinda à nossa live. Deus é contigo. Tamo junto, pregando esse poderoso evangelho. Melhor noite para a irmã e para toda a sua família. Não, gente. Se esses camaradas aí tivessem poder para curar alguém, a hora de mostrar esse poder seria agora, com essa pandemia aí, as pessoas morrendo de coronavírus, as pessoas ficarem em casa de quarentena. E o que aconteceu? Os cães gulosos, os intitulados pastores, pelo contrário, ficaram com medo do coronavírus e ficaram dentro de casas, com medo, encurralados pelo vírus. Se eles tivessem poderes especiais, se eles tivessem o dom da cura, não era para eles curar as pessoas com coronavírus? Era sim. Se eles tivessem o dom da cura e tivessem poder sobrenatural, não era para eles pegarem 2 representantes dele, 2 obreiros dele, mandar 2 para a Itália, 2 para a França, 2 para a África e curar as pessoas com Covid-19? Era, gente. E por que essa galera não fizeram isso? Porque eles não têm poder. Porque Deus não vai dar poder para quem mente com o nome dele. Deus não vai dar poder para quem prega a lei. Deus não vai dar poder para quem usa o nome santo dele para arrancar dinheiro dos filhos de Deus. Entende? Então, eleitos abençoados, a religião mentiu muito. A religião transformou, mudou a verdade de Deus em mentira. Foi com o apóstolo Paulo pregando a igreja em Roma, que se reunia em uma casa entre os anos 50 a 51, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, a data da escrita. Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O sistema religioso mudou, transformou a verdade de Deus em mentira. Entende? E durante décadas e muitos anos, eles vêm escravizando escravizando e roubando as pessoas em nome de Deus, ameaçando as pessoas com esse inferno, dizendo, se você sair daqui, você vai para o inferno. E os religiosos aí vivem tudo aí sem paz, tudo com medo do inferno. Não, eu tenho que fazer isso porque o pastor disse que se eu fizer isso aqui, eu vou para o inferno.
O pastor disse que se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou para o inferno. Mas para o inferno todo mundo vai, abençoado. Porque inferno quer dizer sepultura. E os crentes, os religiosos, os evangélicos, eles andam entre o céu e o inferno. Eles acham assim: se eu fizer o que é certo, eu vou para o céu. Se por algum momento da minha vida eu tropeçar, eu vou para o inferno. E eles ficam assim, entre o céu e o inferno. Entre o céu e o inferno. Para os religiosos, uma hora eles estão salvos. Outra hora eles estão condenados. Outra hora eles têm certeza da sua salvação. Outra hora eles acham que Deus abandonou ele e que eles têm que fazer uma campanha para ser salvo de novo porque ele perdeu a salvação. Mas abençoados, salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele já te salvou com seu sacrifício na cruz do Calvário. E uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de João, capítulo de número 6, versículo 37, assim: aquele que o pastor traz a mim, ou ninguém vem a mim se o pastor não trouxer. Jesus de Nazaré disse assim: ninguém vem a mim se os pastores não trouxer. Está escrito assim? Não. Jesus de Nazaré disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então quem traz é o Pai. Quem atrai as pessoas para o Cristo é o Pai. Aí depois ele disse assim: e aquele que vem a mim, eu lanço fora. Está escrito assim? Não. Ele disse assim: e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não te lança fora, abençoado. Você está inseparável do Pai. Jesus de Nazaré, certa feita pregando, disse no livro histórico de João, no Antigo Pacto, capítulo 10, versículo 28, aqueles que creem em mim têm a vida eterna, e ninguém os arrebata da minha mão. Ninguém te arrebata da mão do Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí Paulo agora voltou do terceiro céu do paraíso com a revelação fresquinha, com o manto da graça, com a revelação do evangelho da graça. E Paulo olhou para a igreja de Cristo, Vidas Pessoas lá em Roma e disse em Romanos capítulo 8, versículo 35, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, os principados, a altura, a morte, o porvir. Aí no versículo 38 Paulo disse, pois eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem altura, nem principado, nem porvir, nem morte, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês estão inseparáveis do Pai. Ninguém te arrebata da mão do Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. E acabou. Então, amados irmãos, eu quero que você entenda. Eu quero fazer você, através do evangelho libertador e transformador da graça de Deus, perder o medo desse suposto inferno criado pela religião. Porque quando a Bíblia fala em Mateus 25, 41, Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Quando a Bíblia se refere ao juízo, está apontando para 70. Para o juízo que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Jesus veio na manifestação do Filho do Homem. Jesus veio como Filho do Homem, ele veio sobre a nuvem e trouxe juízo sobre os judeus. Ele julgou Jerusalém, julgou os judeus. E Tito II entrou no templo de Jerusalém, tocou fogo no templo, destruiu o templo de Jerusalém, matou os sacerdotes e os opositores, os diabolos, os opositores foram lançados no fogo. No fogo do juízo que veio sobre Jerusalém. E o templo de Jerusalém já havia sido destruído uma vez. Olha o que está escrito no livro de Isaías 64, versículo 11. O templo de Jerusalém já havia sido destruído uma vez e ia ser destruído novamente. Isaías 64, versículo de número 11.
Diz assim: a nossa santa e gloriosa casa. A expressão a nossa santa e gloriosa casa quer dizer o templo de Jerusalém, em que te louvavam nossos pais, foi queimada. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Então o templo de Jerusalém uma vez foi destruído, depois foi reedificado, foi construído novamente e ia ser destruído de novo em 70 DC, quando o Filho do Homem viesse com juízo sobre os judeus. Então, a expressão fogo eterno não quer dizer que o fogo ia queimar eternamente, não. Era um eufemismo, era uma força de expressão, era uma figura de linguagem, era uma linguagem judaica que os judeus entendiam muito bem. Porque aquele metano, que era aquele gás metano que era lançado naquele lixão do Vale dos Filhos de Inom, do Vale de Inom, lá no Geena, aquele gás metano causava um fogo tão grande, porque era lançado ali um gás metano e enxofre, que parecia que aquele fogo nunca ia se apagar. Aí Jesus usou a linguagem judaica para o fogo eterno, é que aquele fogo parecia que ia queimar eternamente. E os religiosos usam essa passagem dizendo, tá vendo? Você vai para o inferno e lá você vai queimar no fogo eterno. Mas fogo eterno aqui na fala de Jesus quer dizer, era um eufemismo, uma força de expressão, parecia que aquele fogo lá naquele lixão nunca ia se apagar. Olha o que está escrito em Judas capítulo 1 e o versículo de número 7. Judas capítulo 1, versículo de número 7. Eu vou ler para você. Judas capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim, Judas capítulo 1, versículo de número 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se corrompido, como aqueles ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Observe, Judas está falando aqui da cidade de Sodoma e Gomorra, que aquelas pessoas que se prostituíram lá, fizeram a vontade da sua carne, elas foram postas como exemplo do fogo eterno. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, e através de quê? Do fogo. E Judas era judeu de origem judaica, escrevendo aqui aos judeus que entendiam que era figura de linguagem, ele usou uma força de expressão, uma linguagem judaica, dizendo, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se corrompido, ou seja, se prostituíram, como aqueles e ainda após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Judas daqui está falando da cidade de Sodoma e Gomorra que Deus destruiu através do fogo. E que Sodoma e Gomorra sofreu a pena do fogo eterno. Mas quer dizer, Sodoma e Gomorra, ela foi destruída através do fogo. E o fogo lá foi eterno? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo de número 19 e o versículo de número 24. Vamos a esse entendimento. Gênesis capítulo 19, versículo de número 24. Gênesis 19, versículo 24 diz assim, a epígrafe, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Versículo de número 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele. Observe, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra através do fogo. Foi ou não foi? Foi. Mas aquele fogo teve um fim. Aquele fogo não foi eterno. Judas vem em Judas capítulo 1, versículo 7 e diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas a Sodoma e Gomorra, que havendo se corrompido, se prostituído, como aqueles ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Judas usou aqui uma força de expressão, uma linguagem judaica, dizendo que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quer dizer que o fogo lá em Sodoma e Gomorra foi eterno? Não. O fogo lá em Sodoma e Gomorra não foi eterno. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não está pegando fogo até hoje. Se Sodoma e Gomorra tivesse pegando fogo até hoje, então o fogo lá em Sodoma e Gomorra seria eterno, para sempre. Mas Sodoma e Gomorra não está pegando fogo até hoje. Isso aqui foi um eufemismo, foi uma força de expressão, uma linguagem judaica. E os judeus entendiam muito de figura de linguagem, né? Figura de linguagem. Os judeus entendiam muito. E Judas aqui estava escrevendo para os judeus. Então, abençoado, Sodoma e Gomorra não está pegando fogo até hoje. Isso aqui foi uma figura de linguagem. Então, não existe o inferno como lugar de fogo que a pessoa vai queimar eternamente. Tem uma assim intitulada aí, pastora e missionária, que dizem: eu fui arrebatada e fui no inferno 5 vezes. Eu fui arrebatada e fui no inferno 5 vezes. Se ela diz que foi arrebatada e que foi no inferno 5 vezes, então ela morreu quantas vezes? 5 vezes. Ela foi para a sepultura 5 vezes. E todas as 5 vezes ela ressuscitou. Se isso aqui que elas falam é uma verdade, então eu não posso pregar Paulo, porque Paulo pregando aos judeus da origem judaica, aos hebreus, Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e quanto aos homens, está ordenado a morrerem 1000 vezes. Está escrito assim? Não. Paulo estava dizendo o seguinte, ou seja, Paulo disse o seguinte, e quanto aos homens, está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. E o juízo foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, eleitos, abençoados, isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica no que está escrito e revelado no Evangelho. Porque Paulo disse, quanto aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Não é 2 vezes, não é 3 vezes, não é 4 vezes, não é 5 vezes, é só uma vez. Jesus de Nazaré, ele disse assim para Pedro, no livro histórico de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, ou pedrinha, ou fragmentozinho de pedrinha, pedrinha pequena. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus de Nazaré aqui estava dizendo para Pedro o seguinte, olha Pedro, tu é fragmentozinho de pedrinha, tu é pedra pequena, tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Jesus estava dizendo, Pedro, vocês são a minha igreja. Vidas, pessoas.
Jesus não estava se referindo a tempo de pedra. Jesus está dizendo: Pedro, você é homem. Você é Pedro, você é homem, você é pedrinha. E sobre você, homem, Pedro, pedrinha, Jesus, vou edificar a minha igreja. Não é a igreja dos intitulados pastores. Não é a igreja de Valdomiro Santiago, de Sila Malafaia, de R.R. Soares, de Edir Macedo. Não é a igreja de Estevão Hernandes. É a minha igreja. E sobre esta pedra, eu, Jesus, vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: e a porta da sepultura não vai prevalecer sobre vocês, porque vocês são a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a morte, a deema, não vai prevalecer sobre vocês, porque vocês são a minha igreja, aonde o cabeça da igreja sou eu próprio. E vocês não vão ficar presos na sepultura. A sepultura não vai ter poder sobre os espíritos de vocês, não vai reter os espíritos de vocês. Mas por quê? Porque as portas do inferno, sepultura, não vai prevalecer sobre vocês. Assim que vocês morrerem, o espírito de vocês vão voltar para o Pai, e vocês vão reinar com o Pai para sempre, eternamente. Então, queridos e amados irmãos, a religião, ela veio para isso, para enganar, porque a religião, ela é inimiga de Deus. A religião é um dos anticristo, é contra Deus, é contra Cristo, é contra o sacrifício de Cristo naquele madeiro, é contra Cristo, é Satanás, é opositor, é aquele que se opõe. E nas religiões não há verdade, especialmente na religião evangélica, não há verdade. Porque inferno como lugar de fogo não existe. Se você chegar para um religioso e falar assim, ó, o inferno não existe, ele fala: o sangue de Jesus tem poder. É o diabo que está usando a tua boca, porque meu pastor disse que o inferno existe, sim. Está repreendido em nome de Jesus. O meu bispo, a minha pastora, o meu pastor disse que o inferno existe. Por quê? Porque evangélico segue pastor. Evangélico é dizimista. Evangélico faz campanha. Evangélico, ele obedece o intitulado pastor. Para os evangélicos, se o cara é pastor, é como se fosse Deus na terra. Evangélico não tem evangelho. Evangélico, ele segue pastores, ele segue homem, ele não segue o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque eles têm um véu de Moisés na mente e no coração. É por isso que eles não aceitam a verdade do evangelho da graça. Eles nos atacam, nos chamam de desigrejados, nos chamam de desviados, nos chamam de perseguidores. Eles dizem que nós estamos indo contra Deus, perseguindo a igreja de Cristo, igual Saulo de Tarso. Mas eles só esquecem de dizer que Saulo de Tarso, quando perseguia a igreja de Cristo ouvida das pessoas, ele não perseguia a igreja de Cristo ouvida das pessoas que congregavam no templo de Jerusalém, não. Saulo de Tarso recebeu cartas, poder, autoridade, foi do sumo sacerdote do templo, que uma vez por ano entrava num lugar por nome Santo dos Santos para oferecer sacrifício de animais pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, e que eles eram representantes de Deus. Saulo de Tarso recebeu, irmã Vanilda Lima, carta foi do sumo sacerdote que conhecia a lei de Deus, que conhecia a Torá, que tinha até zelo de Deus sem entendimento. E ele perseguia a igreja de Cristo que estava fora dos templos.
Ele não ia nos templos prender os irmãos, arrastar os irmãos pelas praças e encerrar na prisão. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 3, que Saulo de Tarso, ele ia nas casas, aonde estavam os cristãos, aonde os irmãos se reuniam em nome do Cristo ressuscitado, e arrastava os irmãos pelas ruas, pelas praças, e os encerrava na prisão. Ele não ia dentro de templo religioso, ele ia nas casas, porque os irmãos se reuniam nas casas. Os irmãos não se reuniam em templo de pedra religioso. Então eles dizem que nós estamos perseguindo a igreja. Mas a igreja para o religioso é o templo de pedra. A igreja para o religioso é parede. Mas a igreja são vidas, são pessoas. Pois a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo akaleo, eclesiologia, que significa os chamados de dentro para fora. A igreja de Cristo não é um templo de pedra, a igreja de Cristo não é um espaço físico, a igreja de Cristo sou eu, a igreja de Cristo é você, a igreja de Cristo somos nós, e não paredes. Então nós não perseguimos a igreja, pelo contrário, quem persegue a igreja são os intitulados pastores. São eles que perseguem a verdadeira igreja de Cristo. Eles que perseguem a igreja que prega a verdade. Eles que perseguem a igreja que prega o evangelho da graça. E Saulo de Tarso, ele disse em Atos capítulo 22, no seu testemunho, ele discursando, contando o seu testemunho, no versículo 14 diante, que ele fazia aos cristãos que se reuniam nas casas, o nome do Cristo ressuscitado, a blasfemar. Graça e paz, irmão Elias Paulo. Seja bem-vindo à nossa live, eleito, abençoado. Deus é contigo, Deus é conosco. Eu declaro a melhor noite da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Deus é contigo. Então, Saulo de Tarso perseguia a igreja que estava fora dos templos. E os intitulados pastores hoje nos perseguem, nos chamando de desigrejado, de desviado, de demônio. Eles dizem, é o diabo usando tua boca, é o Exu mirando na tua boca, é Satanás te usando, é os desigrejados. Mas nós não somos desigrejados, porque não tem como a pessoa se desigrejar de Deus. Porque nós que somos a igreja. Como é que a gente vai se desigrejar? Como é que nós somos desigrejados? Nós não estamos desviados. Nós estamos desviados sim da falsa teologia da prosperidade, da lei de Moisés, das falsas pregações em nome de Deus, da tosquia, do falso dízimo em dinheiro mensal, do falso batismo, da lei. É disso que nós estamos desviados. De Cristo não, porque de Cristo ninguém nos arrebata da mão dele. E quem disse isso foi ele próprio. Então, eleitos, abençoados, sabe quem são os verdadeiros desigrejados? Os verdadeiros desigrejados são os intitulados pastores. Eles que são os verdadeiros desigrejados, porque eles estão em um lugar que ele chama erradamente de igreja, reunindo pessoas não para adorar Cristo e não para dar glórias e honra a Cristo, mas reunindo pessoas para mandar praticar as ordenanças da lei de Moisés. Reunindo pessoas para ir contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Reunindo pessoas para ir contra Deus. Porque os cultos dentro dessas instituições religiosas, o culto dentro dos templos religiosos, não são a favor de Cristo. O culto é contra Cristo. Porque eles proíbem coisa que Jesus nunca mandou proibir e nunca proibiu. E eles ensinam, eles pregam coisa que Jesus nunca mandou pregar, a lei de Moisés, para escravizar pessoas. Então eles que são os verdadeiros desigrejados. Eu não sou desigrejado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 5. Paulo disse assim, eles que são os verdadeiros desigrejados, contendas de homens, corruptos de entendimento,
e privados da verdade. Eles são o que, Paulo? Privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aí tá, irmãos. Os verdadeiros desigrejados são os intitulados apóstolos, as intituladas bispa aí, as intituladas pastora sargentona, as intituladas missionária sargentona. Esse povo aí que são os verdadeiros desigrejados, são privados da verdade e fizeram da mensagem uma grande fonte de renda, uma grande fonte de lucro, fizeram da mensagem do amor, da piedade, uma grande fonte de lucro. Eles que são os verdadeiros desigrejados. Nós não. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo, espalhada em todos os lugares do mundo. E nós estamos aqui congregando no Espírito. Estamos juntos na unidade da fé e no mesmo Espírito. Estamos congregando aqui espiritualmente, nas regiões celestiais. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo, que pregamos o verdadeiro evangelho. Entende? Então, eleitos, abençoados, não há verdade dentro do sistema religioso. Não há verdade. E para nós encerrarmos essa live, eu quero dizer para os irmãos, como eu disse, que fogo eterno é uma figura de linguagem, mas que biblicamente existe dois estádio. Existe dois estados. Primeiro, existe a vida eterna e existe a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, né? Porque os religiosos dizem que inferno é lugar de fogo onde a pessoa vai queimar. Primeiro, nenhum cristão vai para o inferno como lugar de fogo e de castigo eterno, porque inferno é sepultura. Todos nós vamos para a sepultura, que é inferno. Todos nós vamos para o Hades, para o Sheol, mundo dos mortos, sepultura. Mas como fogo espiritual, não. E nem o filho da perdição também não vai queimar no inferno. Porque os religiosos dizem, aqueles que matam, aqueles que adulteram, aqueles que cheiram pó, aqueles que roubam, eles irão para o inferno e vão queimar eternamente e vão sentir dor lá. Mas a pergunta que não quer calar é: espírito sente dor? Não, espírito não sente dor. Espírito queima? Não, espírito também não queima. Então, quem mata, quem rouba também, o filho da perdição que anda nessas obras da carne e nunca se arrepende, ele também não vai para esse lugar, para o inferno, como lugar de castigo espiritual, como lugar de fogo. Ele não vai. Por que não vai? E ele também não vai queimar lá eternamente. Sabe por quê? Porque o filho da perdição não tem espírito. Então vai queimar o que lá nesse suposto inferno criado pela religião? Nada. O filho da perdição não tem espírito. Paulo, pregando aos romanos, disse em Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo disse, os que não têm o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Adão era uma alma vivente, tinha o fôlego da vida, mas foi posto para desobedecer. Adão era um homem natural, e Paulo foi claro em dizer, Adão era um homem natural, era um homem da terra. Adão tinha alma e corpo, era uma alma vivente, mas Adão não tinha um espírito de Deus. O filho da perdição não tem um espírito de Deus. Então que espírito vai queimar nesse suposto inferno criado pela religião? Não existe. A verdade, meu amado, é que todos nós iremos sim para o inferno, mas para a sepultura. E existem dois estados. Primeiro estado, vida eterna. Segundo estado, morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Essa expressão, e reinarão com ele 1000 anos, é uma figura de linguagem. Porque 1000 anos aqui não quer dizer essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000 anos aqui é uma linguagem judaica. Quer dizer eternamente. Quer dizer para sempre. Davi, certa feita, disse assim: eu prefiro ficar um dia no átrio do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 anos na tenda dos ímpios, na casa dos ímpios. O que Davi estava dizendo foi o seguinte: eu prefiro ficar um dia com Deus, no átrio do Senhor, do que ficar para sempre na casa do ímpio, do perverso, do mal. Então, a expressão 1000 anos quer dizer para sempre, eternamente. E agora em Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É o que vai acontecer comigo, é o que vai acontecer com você, é o que vai acontecer conosco. Nós vamos reinar com Cristo para sempre. Nós vamos reinar com Cristo na vida eterna para sempre, eternamente. E o filho da perdição vai acontecer o quê? O filho da perdição, ele vai morrer 2 vezes. Primeiro, ele vai morrer na morte física, vai para a sepultura, para o túmulo. Segundo, ele vai passar pela morte eterna. E o que é morte eterna, irmão Fabiano Santana? A expressão morte eterna quer dizer, ele vai morrer fisicamente, primeira vez, uma vez, segunda vez, ele vai morrer eternamente. Por quê? Porque quando o filho da perdição for para a sepultura, for para o túmulo, o que vai acontecer? De lá, ele não vai sair mais nunca. Assim que ele descer a sepultura, o espírito dele não vai voltar para o Pai, porque o filho da perdição não tem espírito. Como o espírito dele não vai voltar para o Pai, ele vai ficar retido, ele vai ficar trancado, ele vai ficar preso eternamente no Hades, no Sheol, na sepultura, que é o inferno. Entendeu? Ele vai ficar preso eternamente no Hades, na sepultura, no inferno. E o que vai acontecer com os eleitos, com os abençoados? Os eleitos, assim que descer ao túmulo, assim que for para o túmulo, para a sepultura, o corpo vai para a sepultura e o espírito imediatamente, pum, volta para Deus. E esse espírito vai voltar para Deus em um corpo glorificado e vai reinar com Cristo 1000 anos, que quer dizer eternamente, para sempre. Recebe essa palavra aí. Nós vamos reinar com Cristo eternamente, para sempre. Eu creio, eu recebo, eu acredito e eu tomo posse. Iremos reinar com Cristo eternamente. Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse no livro histórico de João, capítulo 5, versículo de número 24, assim. Livro histórico de João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Como é que é Jesus? Na verdade vos digo, que quem ouve a palavra do bispo, que quem ouve a palavra da intitulada pastora, dos intitulados pastores, e crer, tem a vida eterna? Foi isso que Jesus de Nazaré disse? Não, Senhor. Jesus de Nazaré disse assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É quem ouve e crê, acredita, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, olhou para os judeus e disse: olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
E essa condenação foi o juízo que aconteceu em 70 DC depois de Cristo. Versículo de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo que foi em 70, porque é o Filho do Homem. Foi justamente o que aconteceu em 70 DC depois de Cristo, que o Filho do Homem, ele veio e sobre a nuvem, ele veio com juízo, com julgamento, julgou Israel. Jerusalém foi devastada, foi destruída através da espada de Tito II. Depois que ele julgou Jerusalém, julgou Israel, julgou os judeus, ele entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E isso aconteceu em 70, a ressurreição dos mortos. Todos ouviram a voz do Cristo, todos ouviram a voz do Filho do Homem e ressuscitaram. E o que aconteceu foi o seguinte: os espíritos que estavam presos antes da cruz, na morte adema, Cristo desceu lá, pregou para eles, e os espíritos que morreram debaixo da lei de Moisés, que estavam presos antes da cruz na morte adema, eles foram ressuscitados, eles ressuscitaram. Isso aqui, Jesus estava apontando para o juízo que aconteceu em 70. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E observe que Jesus estava falando aqui do juízo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. E no versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus estará dizendo para os judeus que aqueles que obedecessem a sua palavra, que ouvissem a sua palavra e crescem, não ia passar pelo juízo, não ia entrar em condenação, mas passaram da morte para a vida. Porque nós, a igreja de Cristo, filho das pessoas, a igreja gentílica, não há condenação sobre nós. Não existe condenação sobre nós. Pós-cruz, depois da cruz, nós já nascemos salvos, perfeitos em Cristo, aperfeiçoados para sempre, batizados, regenerados, feito nova criatura, justificado, salvo para sempre. E sobre a igreja de Cristo gentílica não há condenação. Foi o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, sobre a tua vida, sobre a minha vida, não há condenação. Assim que nós cumprirmos nossos dias aqui nessa terra e nós fomos para o túmulo, para a sepultura, a nossa carne vai ficar no túmulo e o nosso espírito vai voltar para Deus. O nosso espírito vai voltar para o Pai em um corpo glorificado. E nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, que é eternamente para sempre. Nós vamos reinar eternamente com Cristo. Ah, e o filho da perdição não vai queimar não, é? Aqueles que mataram, aqueles que roubaram, aqueles que se prostituíram, não vai queimar não, é? Não, abençoados. Claro que não, porque o filho da perdição não tem espírito. Então ele não vai queimar. Mas, meu irmão, você quer punição pior do que essa? Em a pessoa ficar retido, ficar preso na sepultura? A carne da pessoa ficar retido lá? E a pessoa ficar para sempre na sepultura? Você quer punição pior do que essa? A pessoa morre. O espírito não volta para o Pai e não reina com Cristo para sempre, porque ele não tem o espírito. E a carne vai ficar presa na sepultura ali para sempre, eternamente. Você quer punição pior? Ah não, mas quem mentiu, quem roubou tem que queimar no fogo. É porque os religiosos que gostam disso, né?
que a pessoa queime eternamente. Mas Deus usou o profeta Jeremias e disse em Jeremias capítulo 7, versículo 31, que nunca Deus ordenou e nunca subiu o coração de Deus queimar as pessoas. Deus nunca teve vontade de queimar ninguém. Deus não fez o homem para ele queimar num lugar de fogo eternamente. Porque essa não foi nunca a vontade do Pai, nunca subiu o coração do Pai, e Deus também nunca ordenou, porque os filhos de Israel lá no vale de Tofete, no vale dos filhos de Inom, pegavam seus filhos, suas filhas e queimavam em honradez ao deus pagão Moloque, no sacrifício infantil. Só que Deus usou Jeremias e disse no capítulo 7, versículo 31, eu nunca ordenei, e nunca subiu ao meu coração que eles fizessem isso com seus filhos, queimassem os seus filhos no fogo. Então Deus não fez o homem abençoados para queimar no fogo. Quem criou isso para prender as pessoas, para meter medo nas pessoas, foi a religião. E a religião mentiu tanto que as pessoas hoje andam com medo do inferno. Medo do inferno. Ah, eu tenho que fazer isso de bom para mim não ir para o inferno. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para mim não ir para o inferno. Ah, eu tenho que dar dízimo para mim não ir para o inferno. É o que esses cães gulosos, esses vira-lata aí de terno e gravata, em cada esquina do nosso país, anda pregando para o povo dizendo, traga o dízimo para Deus. Mas o dízimo não é para Deus. E eles metem medo nas pessoas, tocam o terror nas pessoas, dizendo, se você não dá o dízimo, você vai perder a sua salvação. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Porque um dia teve um titulado pastor que estava conversando com um obreiro dentro de uma Kombis, e eu estava lá também. Aí ele olhou para o obreiro, encheu a boca e disse, esses crentes aí que não é dizimista fiel, a gente tem que pregar mesmo para ele no culto de doutrina e falar para eles que dízimo, rapaz, tem a ver com salvação. E quem não dá o dízimo vai queimar no inferno e vai para o inferno, perde a salvação. A gente tem que pregar sim. Eu estava dentro da Kombi, olhei para ele e falei assim, não pastor, dízimo não tem nada a ver com salvação não. Dízimo nem mandamento para a igreja de Cristo é. Era para os judeus, como é que quem não dá o dízimo perde a salvação? Vai para o inferno. Ele não, mas a gente tem que pregar isso. Aí ele queria me dar uma congregação para mim tomar conta. E ele falou comigo, você tem que pregar isso, falar para as pessoas que quem não dá dízimo vai para o inferno. Eu falei, eu não vou pregar isso, a gente não vai dar certo andar junto, porque eu não vou pregar isso, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Por quê? Porque é isso que eles apresentam, que eles pregam para as pessoas. Se você não dá 10% do teu salário para Deus, Deus vai te queimar no inferno. Mas Deus disse que nunca subiu ao coração dele a vontade de queimar ninguém. Deus disse que nunca ordenou os filhos de Israel colocarem seus filhos no altar para ser queimado em honradez ao Deus Moloque. Nunca subiu o coração de Deus. E eles andam colocando pavor, pânico, medo nas pessoas, dizendo, se você não dá dízimo, você vai queimar no inferno. Isso é uma perversidade, irmãos. Isso é uma pessoa que não tem temor de Deus, sem escrúpulo, sem temor, sem respeito, amedrontar pessoas para tomar o dinheiro. É um verdadeiro assalto olhar para os filhos de Deus e dizer, se você não dá 10% do teu salário para Deus, tu vai queimar no inferno. E muitos coitadinhos que não conhecem Bíblia, que não têm conhecimento do Evangelho, têm até um bom coração, têm até zelo por Deus, porém sem entendimento, comem desse reggae, trabalham, e todo mês chovendo, fazendo só, dá 10% do seu salário, dá dízimo, dentro dessas empresas religiosas. Além de dar dízimo, eles fazem propósito, eles dão oferta, fazem sacrifício. E o que acontece? Os membros que frequentam essas empresas religiosas cada vez ficam mais pobres. E os intitulados pastores cada vez ficam mais ricos. E é contra esse sistema que eu me levanto, contra esses pilantras, esses estelionatários, esses cães gulosos,
esses roubadores, defraudadores do evangelho, esses ladrões que não respeitam a Deus, que não têm temor de Deus. É contra esse sistema que eu me levanto, porque é um sistema corrupto, é um sistema cruel, trabalha com perversidade, pregam a lei para o povo, escravizam as pessoas com o inferno. Você vai para o inferno. Se você não dá dinheiro para Deus, você vai para o inferno, como se fosse que Deus é movido a dinheiro. O Deus que eles falam lá é Ele mesmo. Se você não dá dinheiro para mim, eu vou te lançar no inferno, porque o Deus que eu conheço, o verdadeiro Deus, Ele nunca vai te lançar no inferno como lugar de fogo. Quando cumprir os teus dias, tu vai para o inferno, sepultura. Todos nós iremos para a sepultura, para o inferno, sepultura. Agora, para um lugar de fogo, não, Senhor. Isso não existe. Entende? Então, abençoados, preste bastante atenção. O sistema religioso transformou, mudou, irmão Melquisedeque Santos, a verdade de Deus é mentira. O religioso não tem paz, ele vive com medo. É medo do anticristo. É medo desse tal chip da besta, do anticristo, da grande besta do Apocalipse capítulo 13. É medo de Deus soltar a mão. É medo do devorador ir na sua casa. Não há segurança, não há paz no sistema religioso. Se você fizer uma fiscalização santa, parar um crente na rua e pedir a Bíblia dele, o que vai cair de envelope? É envelope disso, é envelope daquilo, é envelope para colocar o dinheiro para comprar ar-condicionado para o templo. É a tuainha ser tu uma besta. Entendeu? É envelope disso, é envelope daquilo. Porque o sistema trabalha com isso, o sistema religioso é movido a grana, é movido a dinheiro. Só pensam nas coisas terrenas. E é o que Paulo disse, que eles são inimigos da cruz, né? Não da cruz, aquele pedacinho de madeira. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo naquele madeiro. Paulo disse isso em Coríntios 3,18. Eu vou ler aqui para a gente encerrar, fazer uma breve confissão e encerrarmos. Paulo disse isso aqui em Coríntios 3,18. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo na cruz. Essa mensagem aqui, eles não pregam dentro do sistema religioso. Eles não pregam. 2 Coríntios 3,18. Para nós encerrarmos. Carta de Paulo. Melhor, Filipenses 3,18. Eu me lembrei. Filipenses 3,18 e 19. Só pensam nas coisas terrenas. O Deus do sistema religioso é Mamon. É o Deus do dinheiro. É o Deus da grana. Filipenses 3,18, Paulo disse: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Que turma, né, irmão? São inimigos da cruz de Cristo, são inimigos do sacrifício de Cristo na cruz, são inimigos dos feitos de Cristo na cruz, são inimigos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, dos feitos espiritual que Cristo conquistou para nós na cruz. Eles são inimigos disso, eles lutam contra isso, eles vão contra isso. Aí no versículo 19 Paulo disse: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas terrenas, abençoado. O Deus do sistema religioso é o din-din. Sem dinheiro, os templos religiosos dos homens, as suas empresas fecham as portas, porque eles são movidos a dinheiro. Eles vendem tudo lá dentro, é uma verdadeira vendiagem.
Vende água ungida, que de ungida não tem nada. Travesseiro da vitória, que de vitória não tem nada. É uma verdadeira vendiagem. Eles só pensam nas coisas terrenas. São inimigos de Cristo. São inimigos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. São inimigos. Entende? Só pensam nas coisas terrenas. Mas graças a Deus, que pela graça de Deus, nós estamos libertos. Nós estamos livres dessas empresas religiosas. Pela graça de Deus, nós fomos alcançados pela graça. Nós fomos salvos pela graça na mente, no entendimento. E o Cristo ressuscitado nos tirou dessas empresas religiosas chamadas erradamente de igreja. Eu louvo a Deus porque eu, quando era do sistema religioso, eu cheguei a ser consagrado a pastor lá dentro. Eu era pastor no sistema, com credencial na mão, com ata de consagração, dentro do sistema religioso. E eu louvo a Deus porque eu abandonei tudo por amor ao Cristo ressuscitado. Eu abandonei fama, eu abandonei os templos de pedra, eu abandonei ofertas, eu abandonei título, ser chamado de pastor, para seguir o único pastor de nossas vidas, que é o Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu era pastor abençoado no sistema. Aí, ó, era minha credencial no sistema, era pastor. Era pastor da empresa religiosa Batista. Fui pastor da empresa religiosa Batista, vocês estão vendo aí? Pastor da empresa religiosa Batista. E também já fui pastor da empresa religiosa Assembleia. E eu deixei tudo, abandonei tudo, quando eu vi o evangelho da minha salvação no entendimento na minha mente. Quando essas verdades do evangelho chegou a mim, eu não briguei contra, eu não relutei, eu não fui contra. E o sentido lá dos pastores lutam contra. Eles vão contra essas verdades. Eles se levantam contra essas verdades. E eu dou graças a Deus. Eu louvo a Deus que hoje eu estou livre dessas empresas religiosas. Eu estou tranquilo, seguro e sem temor do mal. Certo de que a única coisa que me basta é a graça de Deus. Graça e paz para todos, melhor noite e até a próxima live. Inferno é sepultura e todos nós iremos para lá. Vamos fazer uma breve confissão para nós terminarmos essa live. Senhor e Cristo, obrigado por esses minutos aqui pregando esse evangelho limpo, puro, poderoso, que é o evangelho da graça de Deus. Que essa mensagem libertadora e transformadora alcance pessoas e que as pessoas também que estão aprisionadas, presas, debaixo do jugo pesado das religiões, especialmente da religião evangélica, ouça essa mensagem e seja liberta da mente no entendimento da religião evangélica e sirva o único pastor que é o Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Pai, continua nos abençoando, nos dê força, alegria. Pai, obrigado pelo café da manhã, pelo almoço meio-dia, pelo café da noite. Continua abençoando teus filhos, pois eles já são abençoados desde antes da fundação do mundo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Eu quero mandar aí um alô para o irmão Ricardo Teixeira. Graça e paz, irmão Ricardo Teixeira, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Quero mandar graça e paz também aí para o irmão abençoado Marcos, irmão Marcos também, esse eleito abençoado. Deus continue te abençoando, meu Marcos, viu? Tamo junto aí, meu irmão, crescendo nesse entendimento do Evangelho da Graça. Graça e paz para a irmã também Nice Coutinho, que Deus continue te abençoando. Quero mandar graça e paz para a irmã
Araci Manu, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Quero mandar graça e paz para o irmão Nilton César também, que o Senhor continue te abençoando. Quero mandar graça e paz para a irmã Maria das Graças, Deus continue abençoando minha irmã. Para a irmã Vanilda Lima, para o irmão Jurandir, o irmão Jurandir Oliveira. Irmão Jurandir Oliveira, que o Pai continue te abençoando. Quero mandar graça e paz para a irmã Sandra Mara Neves. Irmã Sandra Mara, que Deus continue te abençoando. Que o Pai dos Espíritos continue te usando e te abençoando. Tamo junto aí pregando esse poderoso evangelho da graça de Deus. Quero mandar graça e paz para o irmão Alex Sampaio. Glórias a Deus. Quero mandar graça e paz também aí para o irmão abençoado, irmão Marcos. Deus continue te abençoando, irmão Marcos, ricamente e poderosamente. E quero mandar graça e paz para o irmão também, Barlon Tilson Dias. Deus continue te abençoando. O irmão escreveu aqui, ó. Boa noite, irmão. Eu fui escravo da religião evangélica por mais de 20 anos. Agora estou liberto. Glória a Deus, meu amado. É isso aí. Glória ao Pai. Os que são do Pai, os eleitos, escolhidos, quando ouve a mensagem da sua salvação, meu irmão, não resiste. Às vezes tenta até resistir, tenta até lutar contra, mas uma hora ou outra ele se dobra, né? Porque é filho. Quero mandar graça e paz para o irmão Antônio José também, que Deus continue te abençoando. Enfim, quero mandar graça e paz para todos os meus irmãos em Cristo. Melhor noite para todos e até a próxima live. Amém.